Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Números. Números. Capítulo 20. Versículo 2 em diante nós vamos ler. Números capítulo 20. Versículo 2 em diante. Diz o texto assim: Não havia água para a comunidade, e o povo se juntou contra Moisés e contra Arão. Discutiram com Moisés e disseram: Quem dera tivéssemos morrido quando os nossos irmãos caíram mortos perante o Senhor. Porque vocês trouxeram a Assembleia do Senhor a este deserto, para que nós e os nossos rebanhos morrêssemos aqui? Por que vocês não tiraram do Egito, nos tiraram do Egito e nos trouxeram para este lugar terrível? Aqui não há cereal, nem figos, nem uvas, nem romãs, nem água para beber. Moisés e Arão saíram de diante da Assembleia para a entrada da tenda do encontro e se prostraram com o rosto em terra, e a glória do Senhor lhes apareceu. E o Senhor disse a Moisés: Pegue a vara e com seu irmão Arão reúna a comunidade, e diante desta fale aquela rocha, e ela verterá a água. Vocês tirarão água da rocha para a comunidade, e os rebanhos beberem. Então Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor, como este lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente à rocha. E Moisés disse: Escutem, rebeldes, será que teremos que tirar água desta rocha para lhes dar? Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com a vara. Jorrou água, e a comunidade e os rebanhos beberam. O Senhor, porém, disse a Moisés e a Arão: Como vocês não confiaram em mim para honrar minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão esta comunidade para a terra que lhes dou. Amém? Então até aqui, feche seus olhos. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos, ó Pai, por esta manhã, por esta oportunidade de estar na Tua casa, Pai, ouvindo da Tua palavra. Senhor, bebendo desta água, ó Pai. Senhor, nós pedimos, Senhor, que o Senhor fale conosco nesta manhã, ó Pai, e a nossa alma viverá, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, amém. Podem se assentar. Hoje nós vamos falar sobre a rocha. E falar sobre a rocha, a palavra diz no Evangelho que Jesus falou sobre esta pedra. Pedro, em grego, é Petros, é fragmentos de pedra, né? Quando ele vira para Pedro e fala sobre esta rocha, ou esta pedra, edificarei a minha igreja, ele está falando esta, não essa, esta. Ele está falando que ele é a rocha, né? Quando a gente vai ler em 1 Coríntios, capítulo 10, o versículo 1 a 5, se você quiser anotar, anote, porque nossa memória é curta. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 1 a 5 diz assim: o apóstolo Paulo está falando: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar. Com respeito a Moisés, todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. A pedra seguia eles, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Então o apóstolo Paulo vem e confirma, e fala que a pedra, a rocha que estava no deserto,
era Cristo. E que esta pedra o seguia. Quando você vai ler em Êxodos, capítulo... Deixa eu achar aqui. Êxodo capítulo 17, o versículo 5 ao 6. Êxodo 17, 5 a 6, diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciões de Israel, e toma a tua mão, a tua vara, com que feriste o rio, e vai. Eis que eu estarei ali diante de ti, sobre a rocha, em Horebe. E tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciões de Israel. Então, como você pode ver, o apóstolo Paulo fala que a rocha o seguia. Então, aqui no Monte Horebe, a rocha está lá. E Deus fala: fere a rocha. Moisés vai e fere. Mas agora em Números capítulo 20... a rocha já não está no Horebe, está em Cades Barneia. É um outro ambiente, mas a rocha o seguia. A rocha era Cristo. E eu já venho ministrando algumas palavras anteriores aqui, como a nuvem, como as águas de Mara. É como se fosse uma série do deserto, uma série do Antigo Testamento. E hoje nós vamos aprender um pouco sobre a rocha. Amém, irmãos? Quando o povo de Deus, ele sai do deserto, com a mão forte de Deus, ele levanta Moisés, e Moisés vai e retira o povo. O povo sai daquele ambiente, e eles dão de cara com o Mar Vermelho. Quando eles dão de cara com o Mar Vermelho, o Senhor se coloca com a nuvem protegendo, depois ele vai e do lado de lá ele assopra com as suas narinas e Moisés coloca o cajado e o mar se abre. É um grande milagre. E só desse milagre, irmão, se você presenciasse o mar se abrir na sua frente e você passar a pé seco, quanto dia você ia comemorar? Quanto dia assim você ia falar: nossa, vamos fazer uma festa aqui, vamos, né? Um dia, 2, 3, não sei, 10 dias, 30 dias, eu não sei. O milagre é tão maravilhoso. E tem gente que vive milagres dentro da igreja e por um tempo ele está na adoração, ele vive um milagre e esse milagre é a vida dele, é o combustível dele. Nossa, mas Deus fez na minha vida. Mas de repente isso acaba, né? Moisés aqui tinha 80 anos, Miriam tinha 92. E ela dança e canta, e Moisés adora o Senhor. E eles adoram ali, mas essa festa, esse primeiro sinal, demora 3 dias. E eles já começam a murmurar. Por quê? Depois desse sinal, aonde eles vão parar? Em águas de Mara. Em um lugar onde tem água, mas a água está amarga. Então já tem um segundo sinal. Então assim, eles saem... Tem esse milagre ali do mar se abrindo. Então depois de 3 dias, tem mais um sinal. Porque Deus faz o milagre. Moisés vê a madeira, joga a madeira na água. E a água que estava amarga agora se tornou potável. Segundo sinal. 3 dias. Deus já fez 2 sinais. De repente eles saem dali e vão para um lugar, porque a água, agora eles já estão caminhando no deserto. Mas e a água? Cadê a água? Não tem água para beber. Eles começam a murmurar, eles começam a reclamar. Mas de repente Deus proporciona 12 fontes e 70 palmeiras. Ali eles ficam acampados 30 dias. Então, depois de 3, eles ficam mais 30 ali, 33 e assim vai. E eles começam a caminhar. Então, eles chegaram ali nesse ambiente, agora já teve a abertura do mar, agora já teve águas de Mara, e agora já teve mais um milagre que foi as 12 fontes no meio do deserto. Mas, de repente, eles ficam 30 dias e, de repente, eles têm que sair dali. E eles saem dali e vão para um lugar chamado Elim. E quando eles chegam nesse lugar, eles começam a reclamar: Moisés, nós estamos com fome. Nós precisamos de comida. E de repente, naquele lugar, Deus tem o 4º sinal.
O quarto sinal é o maná caindo do céu. O maná caía todos os dias, sim ou não? Não. No sábado o maná não caía. Mas na sexta-feira o maná caía dobrado. Amém? Caía dobrado. De repente podia guardar o maná? Talvez alguém fala, não, porque de um dia para o outro o maná estragava. O maná ele apodrecia. Mas da sexta-feira podia guardar para o sábado. Isso são só como nós estamos num culto de estudo, num culto de aprendizado, a gente vai falando algumas coisas e você anote. Então aqui foram 4 sinais em pouco tempo. De repente eles começam a reclamar do maná. Não, pão é canseira, comer pão todo dia. E muitos de nós fazemos isso, né? Muitos de nós falam, Deus provê na sua mesa todos os dias e você, não, podia ter uma picanha, né? Podia ter alguma coisa aqui diferente. E eles começam a reclamar, vem o 5º sinal. E esse 5º sinal é tão interessante, por quê? Porque a rota das codornizes não era por cima do deserto, era outra rota. Então ele desvia a rota das codornizes, já é um sinal, né? E de repente ele faz as codornizes caírem. Então, irmãos, todos os dias, Deus mandava o maná. Mas também todos os dias, Deus desviava a rota e descia a carne. A carne descia naquele ambiente. Então eram 5 sinais, irmão. Mais um sinal, o 6º sinal, Deus dá vitória do povo de Israel contra Amaleque. Nós não vamos entrar em detalhes, mas eu quero que você entenda que foram 6 sinais até eles chegarem aonde? No Monte Sinai. Quando eles chegam no Monte Sinai, se passaram 90 dias. Então foi 90 dias da saída do povo do Egito até chegar no Monte Sinai. 90 dias. E Deus proveu o maná. Deus proveu as codornizes. Deus abriu o mar. Deus fez água brotar. Deus transformou a água amarga em água doce. Deus fez fontes aparecer no meio do deserto. Deus cuidou do povo. Além de tudo isso, irmão, estou contando 6 sinais, mas o sinal maravilhoso, que desde a saída até a nuvem estava com eles. A nuvem estava por cima deles, sobre eles, cuidando, dando proteção, dando a calmaria, a segurança, porque andar no deserto, irmão, não é fácil. Andar no deserto é complicado, mas Deus sempre estava ali, transformando aquele ambiente árido, um ambiente difícil de viver, em um ambiente agradável. Então, existem 3 aspectos que Deus provê o povo, Deus supre o povo, e esses 6 sinais acompanham o povo para quê? Primeiro, para aprender. Quando nós, por exemplo, você está cansado, você está estressado, você teve um dia ruim, a cabeça não está boa, aí você vai para a sua escola. Às vezes você chega na escola e você vai aprender. Você vai conseguir aprender? Você vai conseguir concentrar? Sim ou não, irmãos? Não. Você está cansado, você está com sono, está difícil. Mas quando você está bem, você dormiu bem, você está com as suas energias boas, você está alimentado, a sua mente funciona melhor, sim ou não? Você consegue melhor, você consegue enxergar melhor, você consegue absorver melhor, você consegue entender as coisas, por quê? Porque você está bem. E o que Deus proporciona para esse povo? Vou fazer o seguinte, eu vou levar esse povo para o Monte Sinai, porque o Monte Sinai é lugar de aprendizado. O Monte Sinai é um lugar onde eu vou ensinar o meu povo, mas para que eles aprendam, eu preciso colocar eles debaixo da sombra. Eu preciso alimentar o meu povo. Eu preciso cuidar do meu povo. Então a primeira coisa, antes de Deus levar você para um nível de aprendizado, conhecimento e revelação, Deus vai trazer provisão para a sua casa. Deus tem trago provisão para a sua casa. Deus tem trazido provisão para a minha casa. Para que eu e você sentamos aqui e aprendemos, comamos do conhecimento e da revelação que Deus tem para nós. Segunda coisa que Deus provê e Deus supre, por quê? Porque Deus ameniza o deserto.
Deus realiza os milagres, faz os 6 sinais, para que aquele povo não sentisse a escassez do deserto. Deus cuida para te ensinar. Deus tem cuidado de você para te ensinar. O que é o mínimo que o povo deveria fazer. O mínimo. Ficar debaixo da nuvem. Porque se você fica fora da nuvem, o sol te consome. A aridez daquele ambiente te consome. Mas a única coisa que você precisa fazer é ficar debaixo da nuvem. Se você ficar debaixo da nuvem, você já não vai ter o sol nas suas costas. Você já vai ter sombra. Se você ficar debaixo da nuvem, o que é ficar debaixo da nuvem, pastor? É congregar, irmão. O mínimo que o povo deveria fazer era ficar debaixo da nuvem. Amém? É o que nós estamos fazendo aqui hoje. Nós estamos debaixo da nuvem. Então, fazer parte da congregação, congregar e ficar debaixo da nuvem. Deus cuida de quem está debaixo da nuvem. Terceiro, Deus proporciona paz e segurança. Para quem está debaixo da nuvem, Deus proporciona paz e segurança. Um ambiente de paz, um ambiente seguro e um ambiente de confiança. Eles chegam no Sinai. Diante do Sinai, ali eles ficam por 11 meses. Então já se passaram 90, agora mais 11 meses no Sinai. O primeiro ano. Mas já no primeiro ano acontece tanta coisa, irmão. Acontece coisa demais. Então, quando lá no Sinai, irmão, no Sinai o povo aprende a organização. No Sinai o povo aprende as leis, aprende a palavra de Deus. O povo aprende o culto. O povo aprende os estatutos. O povo aprende os decretos. O povo aprende a vida civil. No Sinai o povo aprende a respeitar o sacerdote. No Sinai o povo aprende a fazer festa. No Sinai o povo aprende a cultuar, a prestar culto a Deus. Deus está ensinando o povo. No Monte Sinai, o Monte Sinai é lugar de aprendizado. Quando termina de construir o tabernáculo, observação aqui, quando eles pararam, era o seguinte, Deus ensinou, instituiu tudo. Vamos caminhar? Vamos. Aí levanta, desmonta o tabernáculo e caminha. Caminha. Mas quando para, aí monta o tabernáculo e adora a Deus. A nossa vida é a mesma coisa, irmão. Não é para você ficar o tempo todo. Porque você não é sacerdote, talvez você não vive da obra. Mas você, quando você está caminhando, você caminha debaixo da nuvem. Você caminha na presença de Deus. Porque Deus te acompanha, a pedra te acompanha, a rocha te acompanha. Você caminha na presença de Deus. Mas quando você para, monta o tabernáculo e adora a Deus. Quando você está trabalhando lá na sua empresa, no seu trabalho, quando você está fazendo suas coisas, você está caminhando, você está andando. Mas tem um momento que você para. E aí quando você para, o momento é de você vir para debaixo da nuvem. É o momento de você vir no tabernáculo, na tenda do encontro. É o momento onde você adora a Deus. Você contempla a glória de Deus. Caminha e para. Mas quando você para, você adora a Deus. Então aí Deus diz assim, agora vocês estão prontos para invadir a terra prometida. 3 meses ali de sinais e Deus colocando e arrumando e te dando sustento, colocou a nuvem, está cuidando de você, levou você para um lugar de aprendizado, agora você está aprendendo, e agora você já não é mais o iniciante, agora você já tem uma bagagem, agora você já entende quem é o seu Deus, você entende quem Deus é e o que Ele pode fazer. Então agora você está pronto para entrar na terra prometida. Então, irmãos, Deus leva Israel para aprender as leis, aprender a palavra. Deserto não mata ninguém. No deserto nós aprendemos a fazer culto. Então vai ter momento, irmão, que vai estar difícil na sua vida. Vai ter momento que não vai estar favorável na sua vida. É um momento de deserto. Mas é nesse momento de deserto que nós entregamos os melhores cultos da nossa vida.
É no momento difícil, no momento de escassez, é no momento que você olha para um lado, não vê solução, no momento que você olha para cima, para baixo, você não vê saída. Aí é o momento de você entregar o melhor culto da sua vida. É o momento de você falar: ei, eu te amo, Senhor. Obrigado, Senhor. É nesse momento que você entrega o culto. É o que você aprende. Deus faz a gente passar para o deserto, irmão, para nos ensinar, para nós aprendermos algumas coisas. Amém? E depois de 11 meses o tabernáculo fica levantado. E ele fica levantado por 50 dias. Já lembrando o Pentecoste, que era uma festa que durava 50 dias. E como todos sabem, no dia de Pentecoste, o Espírito Santo de Deus desceu. Deus é tão misericordioso, mesmo Israel cometendo o erro do primeiro ano. Os erros do primeiro ano, que foi, por exemplo, o bezerro que eles levantaram. Moisés, ele sobe no Monte Sinai, e como nós sabemos, ele fica ali por 40 dias, falando com o Senhor e recebendo as instruções, e o povo fica lá embaixo, e o povo, depois de ter visto 6 sinais maravilhosos do Senhor, os milagres que o Senhor fez, o povo começa a murmurar. E o povo começa a virar para Arão e falar: Arão, Moisés esqueceu da gente, nós estamos aqui, nós queremos um Deus, nós queremos adorar alguém que vai à nossa frente. Então eles pegam o ouro de todo mundo, e todo mundo traz o ouro e o bezerro, sai um bezerro. E eles começam a adorar o bezerro. Então, mesmo com os erros do princípio, ou os erros de principiante, Deus não abortou o projeto. Eu quero dizer para você que esses erros, Deus releva muitos erros nossos de principiantes. E que a nossa memória, irmão, não seja uma memória curta. Que nós não tenhamos amnésia espiritual. Amnésia espiritual é esquecer do que Deus já fez na sua vida. Olhe você agora e para dentro do seu coração e veja os milagres que Deus já realizou na sua vida. Os milagres que Deus já, até aqui, o que o Senhor fez na sua vida. O que o Senhor manteve você de pé. E hoje, você não olha e esquece de tudo que passou e começa a levantar bezerros de ouro. Começa a esquecer o que Deus já fez. Esse povo aqui foi isso que aconteceu. Por um curto espaço de tempo, eles esqueceram dos milagres, do mar se abrindo, de tudo. Eles esqueceram e levantaram um bezerro. Mas muito bem, irmãos, após 6 sinais, eles levantam esse bezerro, e Deus tolera alguns erros do começo. Deus perdoou muitos erros do nosso início, do meu início. Deus revela muitos erros nossos do início da nossa caminhada. Ele releva muitos erros, ele releva. Por exemplo, Arão, ele levantou esse bezerro de ouro, mas você não vê Deus falando com Arão, repreendendo Arão. Porque enquanto Arão está fazendo o bezerro, enquanto Arão está fazendo lá embaixo, Deus estava falando: Moisés, essa aqui é a roupa que Arão vai usar. Entenda, irmão, que tem momentos que nós erramos, nós pecamos, mas lá no céu Deus está preparando uma roupa para nós, uma vestimenta para nós. Ele releva. Ele não leva aquilo em consciência, mas depois que Arão põe as vestes, e eu estou pregando para crente aqui, irmão, você sabe quem foi Arão, você sabe quem ele representava. Então, quando coloca as vestes e as 12 pedras no peito dele, a coisa muda. Porque quando você tem consciência e maturidade cristã, os primeiros erros Deus até releva, mas daí para frente é vida diferente, é vida no altar, é uma vida de santidade, uma vida de retidão. Por quê? Porque agora você não é mais criança, agora você é maduro, você tem maturidade, você carrega responsabilidades, entendeu, irmão? E aí, irmãos, Arão é perdoado. Enquanto Arão está fazendo esse bezerro, Deus está falando: Moisés, Arão vai fazer isso. E Deus estava vendo lá embaixo? Estava, Deus via tudo. Mas mesmo assim Deus releva. E Moisés então? Moisés, quando ele desce, ele vê aquela atrocidade. Antes dele descer,
Deus fala: Moisés, desce porque o povo bagunçou. O negócio está feio. Aí Deus fala: ó, Moisés, eu vou te fazer uma proposta. Antes dele descer, eu vou acabar com esse povo. Eu vou aniquilar todo mundo. E eu vou fazer, através de você, a partir de você, eu vou fazer o meu povo. A partir de você, Moisés, eu vou fazer o meu povo. Aí Moisés fala assim: não, Senhor, não faça isso. O Senhor tirou o povo de lá do Egito. Esse povo não é meu, esse povo é seu. E ele falou para o povo ali, ó, ele falou, Deus, o povo é seu. E se o Senhor não for, eu também não irei. Eu não vou apartar meu pé se a tua presença não estiver. E Moisés lutou pelo povo. Mas muito bem, irmãos. Em Êxodo, capítulo 32, versículo 15 e 16, diz assim, ó, Êxodo 32, 15 e 16. Moisés voltou-se e desceu do monte com 2 tábuas do testemunho nas mãos, tábuas escritas de ambos os lados. De um e de outro lado estavam escritas. As tábuas eram obra de Deus. Também o que estava escrito tinha sido escrito pelo próprio Deus, esculpido nas tábuas. Então, quando você olha, era escrito pelo próprio Deus. Foi Deus que escreveu. Muito bem, ele desce e quebra essas tábuas. Quando ele chega lá embaixo, ele vê o povo, aquela barulheira, e Josué fala: tá tendo barulho de guerra. O arraial está sendo invadido. Ele falou: não é não. Esse barulho aí não é de guerra, não. Quando chega, o povo está tudo perdido. Muito bem, as tábuas, ele quebrou as tábuas. Deus releva os nossos erros de principiantes. Deus releva, Deus perdoa os nossos erros de principiante. Muito bem, em Êxodo 34, versículo 28 e 29, precisa de uma nova lei. Porque Moisés sobe e pede perdão pelo povo a Deus. E Deus fala: eu só posso perdoar se vocês me obedecerem. Eu só posso ser benevolente se houver obediência. Então não tem como ter perdão se não tiver obediência. Então ele fala: precisamos de novas leis, de novas tábuas. E Deus fala: Moisés, eu preciso que você construa uma arca de madeira folheada, coberta com ouro, e você vai colocar as tábuas dentro dessa arca. Mas muito bem, Êxodo 34, 28 e 29 diz assim: e Moisés esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, as 10 palavras. Quando Moisés desceu do Monte Sinai, tendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho. Sim, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia, depois de Deus ter falado com ele. Então, irmãos, nós vemos que no capítulo 32, quem escreve nas tábuas é Deus. Mas no capítulo 34, quando nós vemos, já não é Deus que está escrevendo. Deus fala a Moisés e Moisés escreve. Moisés escreveu. O tabernáculo, irmão, Deus entregou ali o tabernáculo e falou: Moisés, o tabernáculo vai ser nessas medidas. Mas por que, né? Por que nessas medidas, por que desse jeito? E aí, simplesmente é uma réplica do tabernáculo que está no céu. E cada objeto tem um significado. Cada ponto tem um significado. Por exemplo, eu não vou falar hoje sobre o tabernáculo, porque senão nós não temos tempo de falar do tabernáculo. Mas as tábuas que eram colocadas em volta, essas tábuas eram de uma madeira específica. E as tábuas, elas eram deformadas. Cada uma tinha um jeito, uma forma. Mas aí vem Deus e fala: você vai cortar as madeiras em tábuas. Por quê? Mesmo eu sendo diferente do Mateus, sendo diferente do Igor, sendo diferente do Osmaí, Deus vem e fala: não, eu vou passar e vou cortar vocês em formas iguais. Porque mesmo eu que estou ministrando, o Mateus que está tocando, o irmão que está lá na mesa, o irmão que está lá na rua, nós somos iguais perante Deus. Quando nós estamos diante da face do Deus vivo, nós podemos ser madeiras de forma diferente, mas Ele nos moldou conforme a sua vontade.
Mas tem gente que não quer ser moldado, tem gente que quer manter as suas origens, manter o seu próprio estilo, e às vezes você quer vir para cá, para o templo, para o tabernáculo, e falar, eu faço parte do templo, né? Eu sou o templo do Espírito Santo, e você vem, e a madeira, olha para você ver como Deus é nos detalhes, a madeira, ela era colocada deitada? Não, ela era colocada de pé, e a madeira precisava ser folheada por ouro. Então eu e você somos madeira, mas Deus vem e nos reveste com ouro, porque não temos valor nenhum se não tivermos a presença de Deus. Ele nos revestiu. A arca da aliança representa Jesus Cristo, a presença de Deus. Ela foi feita de quê? De madeira. Por isso foi necessário que Deus se fizesse carne. Carne é o homem de madeira folheado com a presença de Deus. Você está entendendo? Tudo tem um significado. A madeira não era colocada deitada, ela era colocada de pé, mas tinha um momento que ela tinha que deitar. Todos nós, irmãos, nós não vamos entrar no tabernáculo, mas vamos seguir aqui. O tabernáculo foi instituído por Deus, nos detalhes. E aí, o tabernáculo levava ao culto, né? E o culto atraía a presença de Deus, a glória de Deus descia naquele ambiente, a glória de Deus era a nuvem que descia naquele ambiente. Então, fazer a glória descer era o papel de Deus, mas matar as lembranças do velho homem era o nosso papel, era o papel do homem. Então, a glória ia descer, porque Deus é fiel, mas o homem precisava esquecer do passado, esquecer do pepino, da cebola, do que ele lembrasse do Egito, do tempo de escravo. Esqueça, morra, porque esse é o nosso papel, é estar debaixo da nuvem, congregando no Senhor, e esquecer do passado e só olhar para frente, olhar para que tem um Deus. A glória de Deus estava naquele ambiente. Então Êxodo, irmão, nós vemos em Êxodo capítulo 40, a glória desce. Em Números capítulo 9, a glória desceu. Em Números capítulo 10, as trombetas de prata era para anunciar as festas e o socorro de Deus nas guerras. Quando você vê a glória, quando eu ver a glória, o que eu preciso fazer, pastor? Matar os velhos as velhas aptidões, o nosso apetite do pecado, matar os velhos desejos do pecado. Então surgem vários problemas. Entenda bem, no capítulo 11 de Números, e se você for ler lá na sua casa, surge o problema da comida, eles estão com fome, então já é um problema. No capítulo 12, surge outro problema, porque Moisés se casa com uma mulher da Etiópia, o nome dela era Zípora, e aí Arão e Miriam se levantam contra Moisés. Fala, mas será que Deus só fala por ele mesmo? Será que também não está falando por nós? Até porque eles eram mais velhos e achavam que tinha, né, essa questão. Então, aqui se levanta esse contexto, e Miriam e Arão, eles questionam Moisés. E quando eles questionam Moisés, eles querem denigrir a imagem de Moisés. Mas muito bem, nós vamos ler aqui alguns textos depois. No capítulo 14, voltam. No capítulo 14, o que acontece? Eles estão estabelecidos no lugar. Moisés chama um de cada tribo, são 12, e ele fala, vocês vão ir lá na terra. Eles já estavam para entrar na terra, irmão. Eles já estavam no ambiente, no lugar de entrar na terra prometida. Então Moisés fala, vocês vão lá, porque Deus mandou, vocês vão espiar lá a terra. Vocês vão ver como é que é lá, e depois vocês trazem as respostas. Então no capítulo 14, tem mais um problema, porque os 12 voltam, mais 10, irmão, volta bagunçado. Eles falam, não tem como, lá tem gigante, lá a terra, ela está ocupada, e o povo é forte, eles têm armamento, eles têm tudo, não tem como. Mas 2, fala que tinha. 2, Josué e Caleb, eles falam, não, o Senhor é conosco, pode ter leão, pode ter gigante, pode ter o que for, mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus falou, você precisa confiar na palavra de Deus e seguir a palavra de Deus. Isso é fé. Eles tinham que aprender com Abraão, mas eles não aprenderam. Mas vamos lá. Aí, irmãos, no capítulo 14 eles voltam e falam, somos como gafanhoto. Então é um problema. O povo começa a murmurar, o povo começa a questionar. No capítulo 16, tem a revolta de Coré, Datã e Abirã contra Moisés.
todos eles querem apedrejar ele, quer matar Moisés. Porque falou, você tirou nós lá do Egito para fazer a gente morrer no deserto. Então, mesmo nesse ambiente de problemas, a nuvem continuava sobre o arraial. Mesmo nesse ambiente cheio de problemas, o maná nunca atrasou um dia. As codornizes nunca atrasou um dia. Mesmo no ambiente de murmuração, Deus continua sendo Deus. Mesmo nesse ambiente onde nós vivemos dentro da igreja, com pessoas ingratas, com pessoas que murmuram dia e noite, e não agradecem pelo que está em cima da mesa, Deus continua mandando maná todos os dias. Deus continua proporcionando a nuvem do descanso, nuvem da segurança, protegendo o seu povo todos os dias. A rocha vai continuar dando água. O céu continuará fazendo a parte dele. E se depender do céu, irmão, fica tudo bem. A nuvem estará nos mostrando o caminho e nos protegendo. No capítulo 16 de Números ainda está no segundo ano. O primeiro ano foi ali até o Monte Sinai. O capítulo 16 ainda continua no segundo ano deles. Mas depois de 4 capítulos de Números, 4, já se passou 40 anos. 40 anos no deserto. 40 anos no deserto. Porque depois que isso acontece, deles falarem lá que eles não vão entrar na terra, porque o povo, eles não acreditaram em Deus. Eles não creram na palavra de Deus, então Deus decretou, acima de 20 anos, quem tiver acima de 20 anos, porque vocês não deram crédito à minha palavra. Por acaso eu sou um Deus que minto? Se por acaso eu sou um Deus que não cumpre o que eu digo, então vocês, acima de 20 anos, ninguém vai entrar. Ninguém vai entrar na terra, a não ser Josué e Caleb. Tem um decreto. Eles estavam para entrar, mas tem um decreto. Infelizmente não vão entrar. Passam 40 anos no deserto. 40 anos no deserto. E depois de 40 anos o povo ainda ainda não sabe lidar com as faltas. Porque o texto que nós lemos, em Números capítulo 20, fala que o povo virou para Moisés e falou, Moisés, nós estamos sem água. E aí, irmãos, Israel, depois de 40 anos, ainda não aprendeu a lidar com as faltas. Israel ainda não aprendeu a confiar no Deus de Israel. Israel ainda murmura, porque está faltando água. Tem maná, tem carne, tem roupa que não envelhece, o sapato que crescia no pé, tem a nuvem no deserto, tem a coluna de fogo, tem Deus no meio do deserto, a presença de Deus. Ei, irmão, a nuvem descia, a glória estava naquele lugar, mas ainda eles não aprenderam a lidar com as faltas. O que Deus quer, irmão? Deus quer que a gente entenda e que possamos lidar com as faltas de maneira diferente. Porque vai ter falta hoje lá na sua casa. Esse ano vai ter falta lá no seu celeiro. Vai ter falta na sua vida. Vai ter falta na sua família. Vai ter falta. Mas será que nós estamos ainda aprendendo a lidar com essas faltas? Como será que nós estamos lidando com essas faltas? Então, irmãos, eu tenho algo para falar. O que Deus quer que nós aprendemos? Aprendemos a lidar com o maná. Nós aprendemos a lidar com as codornizes. Nós aprendemos a lidar também com as faltas. Nós lidamos com tudo que é de bom, mas com as faltas não. Não preocupa não, deixa ele aqui, ele está pregando comigo. Só que eu quero que vocês prestem atenção aqui em mim. Eu e você, muitas vezes, nós aprendemos a lidar com bênção. Quando o dinheiro pinga na conta, você fala, nossa, que bênção. Quando a comida não falta, está na mesa, nossa, que bênção. Mas e quando eu estou doente? Mas e quando você está doente? Por que eu estou doente, Deus? Eu não posso passar por isso. Eu não posso passar por aquilo. E quando falta alguma coisa? E quando está difícil? E aí, você aprendeu a lidar com as faltas também? Como que você está lidando com as faltas? O que Deus quer é que você deixe de ser principiante. Porque agora você já não é mais criança. Agora você tem maturidade.
Então a gente precisa aprender a lidar com as faltas. Depois de 40 anos o povo não sabe lidar com as faltas. Mas Moisés também não sabe lidar com o estresse. Porque Moisés quebrou as tábuas, Deus não fala nada. Mas agora, diante da rocha, o que Moisés vai fazer? Moisés ele vai ferir a rocha. Mas Deus não mandou ferir a rocha. Deus mandou ele falar a rocha. E o que fazer quando as faltas chegam? A Bíblia diz que Moisés e Arão vão para a porta da tenda e se lançam em oração. Vocês querem ler comigo? Abre aí, Números capítulo 20, nós lemos. Eu quero que você leia mais uma vez. Abre aqui para nós, ô varão. Capítulo 20. O versículo 6. Diz assim, ó: então Moisés e Arão se foram de diante do povo à porta da tenda da congregação e se lançaram sobre os seus rostos, e a glória do Senhor lhes apareceu. Pode seguir, 7. E o Senhor falou a Moisés dizendo: toma a sua vara e ajunta a congregação, tu e Arão teu irmão, e falai a rocha. Da primeira vez em Êxodo 17, o que Deus falou para Moisés? Fere a rocha. Fere a rocha. Mas agora em Números capítulo 20, o que ele está falando? Falai a rocha. A rocha, a primeira vez ela foi ferida, na segunda ela deveria ser falada com a rocha, conversar com a rocha. Toma a vara e falai a rocha perante os seus olhos, e dará a sua água. Assim lhes tirarás água da rocha, e darás a beber à congregação e aos animais. Voltando, irmãos, nesse contexto de Números 20, versículo 6, quando surgem as faltas, o que nós devemos fazer, irmão? O que eu e você deve fazer quando a falta surge? Fazer como Arão e Moisés fizeram: entrar em oração. Nós precisamos voltar a orar, irmão. Essa noite, irmão, eu acordo cedo, porque os meninos estudam de manhã. Então 6 horas a gente está de pé para poder levar as crianças para a escola. E eu trabalho às vezes viajando e tal, e o dia que a gente tem para dormir às vezes é o sábado ou domingo. O domingo a gente tem escola dominical, então não dorme muito. Mas o que me incomodou, irmão, é que essa noite eu acordei 8 vezes. E eu não consegui dormir. E aí eu, falando com Deus, no meu íntimo, né? Eu virava de um lado e falei: o que está acontecendo? Aí eu olhava para o relógio, era 2:30. Aí eu dormia, era 3 e pouquinho, 4 e pouquinho, 5 e pouquinho. Eu falei: mas não é possível. Aí o Espírito Santo falou para mim: eu quero falar com você. Eu quero falar com você. E muitas vezes a gente fere a rocha, porque você não quer falar, você quer agredir. Você quer um milagre na sua mesa, porque você manda. Você pega o seu cajado, que você acha que você é alguém, que se não fosse a misericórdia de Deus, eu e você não seríamos ninguém, não seríamos nada, não teríamos o que nós temos, não estaríamos onde nós estamos, e eu e você estamos debaixo da nuvem, nós estamos congregando, mas o que Ele quer comigo é intimidade, o que Ele quer comigo não é que você fira a rocha. E Ele falou comigo, e eu levantei 6:30, e o culto é 9, e eu falei: eu entendi, Senhor, e eu ajoelhei, e eu falei com Deus. Falei o quê? Ele começou a me mostrar o que era para falar com ele. E ele falou: sua esposa precisa de oração. Ela está doente. E ninguém sabe, irmão. Mas ela está com um monte de diagnóstico de coluna, de quadril, de pé. É muita coisa, é a pressão dela. A pressão dela está instável. Tem hora que está 100 batimento e caiu para 36. E o Espírito Santo falou: ore pela sua família, ore pelos seus filhos. O Daniel, irmãos, eu penso, e tudo me leva a isso, mas eu não tive diagnóstico. Mas ele é hiperativo.
E não sei se ele tem déficit de atenção, porque nada consegue segurar a atenção dele se ele não tiver interesse. E ele entrou na escola e ele não está no mesmo nível que as crianças que já tinham estudado. E o Espírito Santo foi lembrando: ore pelo seu filho, porque o seu filho vai ser um homem de Deus. Mas você precisa, porque o diabo não quer isso. O diabo, ele está lutando contra a sua família, contra os seus, contra a sua vida, no seu caminho. Mas Deus está falando: eu quero falar. E Deus fala: fala com a rocha. Fala com a rocha, não fira a rocha. Nós estamos ferindo a rocha, irmão. Nós oramos e falamos: Deus, por que eu estou assim? Por que é isso? Por que aquilo? Eu preciso que o Senhor abra uma porta. Irmão, Deus quer que você fale com a rocha. Muito bem. Quando Deus te acordar de madrugada, dobre o seu joelho e fale com a rocha. E quando surgem as faltas, irmãos, o que Moisés e Arão nos ensinam é: vai para a oração. Vamos para a oração. Está faltando alguma coisa na sua vida, na sua mente, no seu coração? Vamos para a oração. Está faltando paz? Vamos para a oração. Está faltando saúde? Vamos para a oração. Vamos conversar com Deus, porque o ambiente de falta é um ambiente de intimidade. O ambiente onde falta água é um ambiente onde Deus quer falar com você. E Ele está caminhando com o seu povo. Ele está caminhando com você. Ele só quer te ouvir. E Ele vai verter água na sua vida, porque Ele diz que Ele é a fonte de água viva, inesgotável. Quando a mulher samaritana chega no poço e ela fala com Jesus: aonde nós devemos adorar o Senhor? É em Jerusalém, como os judeus falam, ou é o samaritano em cima desse monte, como os samaritanos falam? Ele fala: ei, minha filha, não é em nenhum desses lugares. O verdadeiro adorador adorará o Pai em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. E se eu te der a água, você jamais terá sede. Se você beber de mim, jamais você terá sede. Ele é a rocha, irmão. Ele é a rocha. Ele é a rocha. A gente precisa conversar com a rocha. Aleluia. Então, se permanecermos em oração, o milagre vai acontecer. Anote aí, irmão, anote. As faltas são oportunidades para intensificar as orações. Moisés vai para a presença de Deus. Deus fala a Moisés: ajunta o povo, tome a sua vara, converse com a rocha, porque eu vou dar a água. Sempre vai haver dois públicos, irmão. Dois públicos. O primeiro público é os que olham para as faltas e reclamam. Tem muita gente que olha para a falta e vai murmurar, e vai reclamar. Mas tem um segundo público, esse outro que entra em oração, porque sabe que tem um Deus que pode resolver. Quando chegar o momento da falta na sua vida, na sua casa, no seu celeiro, entra em oração, irmão. Não murmure. Amém? A rocha foi ferida uma vez. E eu quero que você entenda, irmão, que Jesus é a rocha. Quando em Êxodo capítulo 17 Deus fala: fere a rocha, era um símbolo. A rocha é Cristo. O cajado é a cruz. Ele foi ferido uma só vez. Ele não morreu várias vezes pelos vários pecados. Ele morreu uma só vez. Ele foi ferido uma só vez. Basta, irmão. Uma só vez. E aí você vê que eles estão ali no Horebe, mas em Números 20 eles estão em Cádiz. E aí Deus fala: fale com a rocha. Mas ele fere. Muito bem. Se Moisés tivesse agido diferente com a rocha, irmão, naquele momento, haveria dois níveis de resposta. Só fazendo uma suposição. Para a antiga geração, a conversa seria mais ou menos assim: eu já quebrei muita coisa lá atrás por causa de vocês. Mas agora, enquanto vocês murmuram, eu converso com a rocha.
Lá atrás, por causa de vocês, eu quebrei as tábuas da lei. E eu tive que refazê-las. Mas agora, depois de 40 anos, eu não quebro mais nada por causa de ninguém. Por estressar com quem não quer. Eu não vou estressar com quem não quer. O meu discurso vai ser diferente, porque eu vou continuar conversando com a rocha. Eu vou continuar conversando com a rocha. Eu não vou me estressar com quem murmura. Ei, quando alguém vir falar qualquer coisa para você, irmão, quando aparecer os murmuradores na sua frente, você não perca tempo, irmão, se estressando. Vai para a oração, vai conversar com Deus. Ele é o melhor remédio. Ia ser um nível de resposta. E para os mais jovens, para a nova geração, a conversa seria assim: Moisés estaria criando um modelo, um padrão de conduta, um padrão diferente, que quem atravessa o deserto, como? Conversando com a rocha. Nós atravessamos o deserto conversando com a rocha. Se vence no deserto conversando com a rocha. Se vence no deserto conversando com a rocha. Os pais morreram no deserto porque murmuraram de tudo, mas os filhos vencem no deserto conversando com a rocha. Se Moisés tivesse agido diferente, ia ter esses dois níveis de resposta. Ia ser um modelo, porque se vence no deserto conversando com a rocha. Jesus está aqui nesta manhã, irmãos. Está nos olhando hoje e nos dizendo: converse com a rocha. Converse comigo. Intimidade. Precisamos estar quebrantados, não somente dentro dessa organização aqui. Você sabe o que é organização e organismo? Organização é que nós temos aqui, culto. Nós estamos reunidos, tem a palavra, tem os louvores, isso é organização. Mas o que Deus quer não é que você faça parte da organização, Ele quer que você seja um organismo vivo. Porque não é somente aqui nesta manhã ou à noite, que você entrega o seu culto. A rocha vai caminhar com você. A nuvem vai caminhar com você no deserto. Ela está contigo. Eu não posso. Por exemplo, Moisés, irmão, Deus falou: Moisés, fale a rocha. E Moisés amava estar em oração. Quando ele estava dentro da organização, meu irmão, para ele era o máximo. Ficava horas e horas, sem comer, sem beber, orando e tendo intimidade com Deus. Ele não tinha dificuldade, mas quando ele saía desse ambiente, ele não agia da mesma maneira. Ele se deixava afetar pelo que vinha de fora. Ele se estressava. Ele quebrou a lei, Deus não falou nada. Mas vamos seguir aqui em Números capítulo 12, versículo 3 a 8, diz assim, Números 12, 3 a 8. Moisés era um homem muito manso. Abre aí para você ver. Era um homem, Moisés, muito manso. Tem um texto que fala que ele era muito humilde. Muito humilde. Aí você vai ler, imediatamente o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam. Por quê? Arão e Miriam falaram que ele tinha casado com Zípora e que ele estava errado, e isso e aquilo. Olha o que Deus falou: vocês três dirijam-se à tenda do encontro. Falou, vocês três aí, Moisés, Arão e Miriam, vem para cá. E ele falou, então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e Miriam e eles se apresentaram. Então o Senhor disse, ouçam agora as minhas palavras. Se entre vocês há um profeta, eu, o Senhor, em visão, me faço conhecer a ele ou falo com ele em sonhos. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca eu falo com ele, claramente, e não por enigmas, pois ele vê a semelhança do Senhor. Deixa eu ver se aqui, pois ele vê, na minha tradução está dizendo assim, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois,
vocês não tiveram medo de falar contra o meu servo, contra Moisés? Seguindo aqui, ele vai decretar: Miriam vai pegar uma doença, vai ser colocada fora do arraial, isso porque ela ia morrer. Mas Moisés vai e pede ao Senhor por ela. E por que Arão não foi acometido de nada? Porque ele estava com as vestes sacerdotais. Porque Deus deu a unção, ele não tira. Mas vai ter um momento que Deus vai falar assim: Arão, tira as suas vestes, porque agora você vai morrer. Entenda uma coisa: Moisés era manso, Moisés era humilde, Moisés era bondoso. Moisés não via o Senhor por sonhos e por enigmas. Moisés via ele face a face, falava com ele face a face. Moisés viu a forma, porque toda sombra, toda fumaça, toda sombra tem um corpo, sim ou não, irmão? A sombra, quando você olha, não tem um corpo que projeta a sombra. É assim também para todo mundo. Ele se projetou como nuvem, mas toda nuvem tem um corpo. E Moisés viu a forma de Deus. Moisés viu Jesus, mas não reconheceu Jesus na pedra. Moisés viu Jesus no monte. Moisés viu Jesus na sarça. Moisés viu, mas quando era para ele falar, conversar, ele deixou o exterior influenciar. Não deixe o exterior influenciar na sua vida de intimidade com Deus. Não deixe a sua casa, o seu marido, a sua esposa, os seus filhos, o trabalho, o chefe, o carro, a dificuldade. Não deixe influenciar a sua intimidade com Deus, porque você está falando: Deus não pode resolver o meu problema. Então o meu problema tem a minha atenção. Então, irmãos, entenda bem o que o Senhor está falando, o que o Senhor está falando conosco, irmão. E aí, lá, quando ele levanta da oração, ele estava no lugar certo, ele se prostrou lá. Irmãos, hoje o louvor não vai adorar, tá? Só temos eu, a Kátia e o Mateus. Eu vou usar esse momento para a gente terminar a palavra, amém? Amém? Então, irmãos, ele se prostra com Arão e vai orar. Ele está no lugar certo, sim ou não? Ele está com a atitude certa, sim ou não? Ele levanta com a resposta certa, sim ou não? Mas quando ele vai liberar a palavra, o que ele faz? Vem o juízo. Ele se levanta com a palavra certa, falou: vai ter água, fale com a rocha. Ele se levanta. Mas quando ele se levanta, vamos ler de novo? Só para você ver o que ele falou. E às vezes a gente passa direto. Vai no versículo 10, Números 20, versículo 10. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha, e Moisés disse: ouve agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Irmão, o que ele está falando? Ele está falando assim: esculhambou o povo, xingou o povo tudo, xingou, e de repente ele fala: eu e Arão está aqui do meu lado, por acaso eu e ele vai tirar água da rocha? Era eles que iam tirar a água da rocha, irmão? Tem momento, irmão, que a gente tira a glória de Deus. Não é você, nunca foi sobre você. Sempre foi sobre Deus. Por acaso eu e ele aqui vai tirar essa água? Aí ele continua, irmão, porque Deus é fiel. Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão. E saíram muitas águas, e a congregação e os seus animais beberam. Mas o Senhor disse a Moisés, decretou: porque não creram em mim, para me santificarem diante dos filhos de Israel. Quem faz o milagre é Deus. A glória e a honra toda é dele. A glória é somente de Cristo. A glória de Cristo. A glória de Cristo. E Deus diz: vocês não creram em mim.
Deus nem tocou no assunto, irmão. Deus nem tocou no assunto do bezerro de ouro. Deus nem tocou no assunto da tábua que foi quebrada, porque erro de principiante, Deus perdoa, Deus releva. Mas agora, meu amigo, você tem maturidade. Você sabe o que você está fazendo. E o que Deus quer de nós? Maturidade. Para sustentar a glória de Deus. Como a glória de Deus já te sustentou. Ah, pastor, eu não entendi o que você está falando. Então vamos ler. Números capítulo 14, versículo 10. Números 14, 10 diz assim: apesar disso, o povo queria apedrejar Moisés. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da consagração a todos os filhos de Israel. Em Números capítulo 16, versículo 19, diz assim: Corá reuniu contra eles todo o povo à porta da tenda do encontro. Então a glória do Senhor apareceu a toda a congregação. Irmão, o que Deus quer é que você sustente a glória de Deus assim como ela te sustentou. Por várias vezes, esses dois aqui não morreram apedrejados, porque a glória de Deus sustentou eles. Por várias vezes, você e eu não morremos. Não estou falando fisicamente, na vida, em todos os ambientes que nós frequentamos, nós não morremos, porque Deus, a glória de Deus nos sustentou. E a glória de Deus tem nos sustentado, mas vai ter um momento que você precisa exalar e sustentar a glória de Deus. Não sou eu, não é Arão que faz, mas o Senhor faz brotar a água da rocha. É o Senhor que faz o milagre, é o Senhor que te sustenta, não é homem. É Deus. Sustente a glória, porque você está há poucos meses de entrar na terra. Irmão, tinha passado 40 anos, mais os 33 dias, mais os 11 meses. Então eles estavam 42 anos e algumas coisinhas aqui, nesse momento. Depois de 7 meses, Josué ia atravessar o Jordão e entrar na terra prometida. Mas porque eles fizeram e tomaram essa atitude, Deus chega para eles e fala o seguinte: dá o passaporte aqui. Dá o passaporte. Vocês dois não vão entrar na terra prometida. Irmãos, a promessa está muito próxima. Está até próxima antes do que você acha que vai chegar. Está muito próximo de você receber a sua vitória. Está muito próximo da água jorrar, está muito próximo de você entrar na terra prometida, mas não pode ter os erros de principiantes. Não podemos ter erros de principiantes. A exigência agora é maior. A exigência para você, Igor, era maior do que quando você aceitou Jesus e entrou aqui pela primeira vez. A exigência sua agora com tantos anos de crente, Ismael, é diferente, Lucas é diferente. Vocês não são principiantes. Se vocês estão aqui debaixo da tenda, entendendo a palavra de Deus, irmão, vocês não podem cometer erros de principiantes. A exigência é maior, mas nós precisamos desenvolver mais domínio próprio, mais equilíbrio, mais calma, mais segurança, mais resiliência, mais adaptação, mais estabilidade cristã. Nós precisamos ser crente de verdade. Não é qualquer vento que te abala, porque nós temos Jesus dentro do barco. Ei, entenda, irmão, porque você está muito próximo da terra prometida. Vão tentar te desestabilizar em vários ambientes, porque o diabo é astuto, eles vão tentar te desestabilizar. Mas você precisa conversar com a rocha. Converse com a rocha. Amém, irmãos? Converse com a rocha. Em Deuteronômio 32:4 diz que Ele é a rocha, cuja obra é perfeita. Em Deuteronômio 32:31, porque a sua rocha não é como a nossa rocha, sendo até os nossos inimigos juízes disso. Olha para você ver, em 1 Samuel capítulo 2, versículo 2, rocha alguma há como o nosso Deus. Em Salmos 95, versículo 1 diz assim: vinde, cantemos ao Senhor, cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação. Em Isaías 26, versículo 4 diz assim: confie no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é a rocha eterna.
Ele é a nossa rocha eterna. Irmão, aquela rocha estava naquele monte. O que Moisés tinha que falar: ei, rocha de Meribá, rocha da minha salvação, verta água mais uma vez, verta água mais uma vez, pela tua misericórdia, pela tua fidelidade, rocha da minha salvação. Amém, irmãos? Saia daqui hoje entendendo que a nossa rocha, a rocha da nossa salvação, não pode ser ferida, porque ela já foi ferida uma vez. E ela foi ferida com morte de cruz. Entenda, irmão, Jesus, a Ele a glória, somente a Ele a honra, somente a Ele louvor. Pare de ferir a rocha. Pare de cometer erros de principiante. Deus não cobrou Arão pelo bezerro de ouro. Foi um terrível. Ah, mas Arão não fez nada. Quem feriu a rocha foi Moisés. Ei, irmão, mas quando ele estava do lado, ele está: eu estou apoiando essa atitude de Moisés. Eu estou financiando essa atitude de Moisés. Irmão, entenda bem. Se você está andando com gente que não presta, a polícia não quer nem saber. Você vai junto, porque você é cúmplice. Você é cúmplice. Porque é só de você estar próximo, você já concorda com aquelas atitudes. Ah, mas a pessoa pensa assim, não sei o que, irmão. Se abstenha, ore, vai orar. Porque Deus, irmãos, Ele é correto, Ele é detalhista. Deus está olhando você, Deus está cuidando de você, Deus está colocando a nuvem dele acima de você, a rocha está te acompanhando. Nós precisamos entender, irmão, nós não somos mais criança. Nós temos maturidade espiritual para entender quem é a rocha e como a gente precisa lidar com a rocha. É com intimidade, com o nosso coração. Amém? Amém? Então se coloque de pé, vamos fazer uma oração. Eu sei que hoje não teve louvores, mas a gente pode adorar o Senhor com as nossas palavras, com o nosso coração. E eu queria que você falasse com a rocha agora. Eu queria que você falasse com a rocha e agradecer pelo maná, agradecer pelas codornizes, agradecer pelas fontes que o Senhor fez brotar esse ano para você. Tem fontes para você no deserto, tem sombra para você no deserto, tem água para você no deserto. Nós podemos, irmãos, lidar com as faltas falando e agradecendo, tendo gratidão pelo que se passou. Irmãos, vamos abrir a nossa boca agora para falar adoração ao Senhor. Fale com a rocha da minha salvação. A rocha é Jesus Cristo de Nazaré. A rocha vai te acordar de noite, a rocha vai te acordar para conversar com você, a rocha quer falar contigo.